Bem, amigos, volte-se comigo nesta noite para o livro de Salmos, e o Salmo de número 142. Em sua Bíblia, que está sobre o assento, você encontra este Salmo na página de número 704. Salmo de número 142, e nós lemos estas palavras do versículo 4 em particular. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E o título desta meditação nesta noite é: Quem se importa com a alma? Oh, amigos, este é um grande salmo na palavra de Deus, escrito pelo grande rei Davi. Eu tenho certeza que eu não preciso introduzir Davi, filho de Salomão, um servo do Senhor, um homem segundo o coração do Senhor, mas que nesse período, quando escreveu este salmo de número 142, era um jovem perseguido por Saul, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, um homem não segundo o coração de Deus, um homem incrédulo, na verdade, que desprezava a palavra de Deus e as leis e os mandamentos dados por Deus aos seus pais. Mas Saul desejava colocar as suas mãos em Davi e matá-lo. E nesse período em que este Salmo 142 foi escrito, Davi de fato fugia de Saul, e Saul, com um pequeno exército de 3.000 homens, o perseguia em todo o canto de Israel, e Davi se afastava para lugares distantes, no sul, no deserto, próximo a montanhas, mas Saul queria tomá-lo. E Davi, neste salmo, ele registra este momento em que ele clama ao Senhor por socorro e por auxílio. Bem, ele estava em cavernas, em lugares ermos, por vales, fugindo das mãos de Saul, angustiado em sua alma, sentindo a proximidade da morte, talvez. Sim, Davi sabia em seu coração que Deus o tinha chamado para ser rei, que Samuel, o profeta, na época o tinha ungido como rei de Israel, mas este reinado ainda não tinha chegado, mas ele tinha razão para temer e sentir-se em apuros, e encurralado e temer por sua vida. E nós vemos aqui estes sentimentos de Davi durante este período. Este versículo 1 mostra isso. Ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. No versículo 4, então ele diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, isto é, alguém que poderia vir em meu auxílio, alguém que poderia colocar-se ao meu lado. Não havia ninguém que colocasse como que um ajudador à minha direita para interceder por mim na corte real e clamar diante do rei a minha inocência. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, um lugar de escape, um lugar de esconderijo, um refúgio. Oh, palavras tão profundas. Então ele diz isto: ninguém cuidou da minha alma. Bem, esse é o contexto da escritura deste salmo. Era nessa situação que Davi se encontrava quando ele expressou esses sentimentos. Bem, mas a pergunta nesta noite é esta: qual a significância desse salmo para homens e mulheres como você e eu no século 21? Qual a significância dessas palavras registradas aqui depois de milênios? Bem, eu te digo, há uma lição espiritual registrada aqui. É por isso que esse salmo foi registrado e preservado. Bem, você sabe, muitas coisas que foram ditas e declaradas por Davi e pelo povo de Deus não foram registradas nem preservadas na Bíblia. Mas estas em particular foram, porque há lições profundas sobre a alma para cada um de nós aqui nestas palavras, e é por isso que o Senhor determinou que este salmo em particular devesse ser preservado aqui, porque nós deveríamos aprender dele. E neste salmo há o registro da experiência de Davi e uma lição profunda. Bem, essa lição foi preservada para nós pela seguinte razão: porque conforme Davi, posteriormente, após esta circunstância difícil, ele olhou para trás e em sua mente ele meditou sobre essa situação em que ele se encontrava, ele pôde ver então um paralelo entre a sua condição física, debaixo de perseguição, buscando refúgio, e a condição de sua alma em busca de socorro e do perdão de Deus.
da libertação espiritual, do castigo eterno, do perdão e da salvação. Este salmo aqui, você deve ter observado, é chamado de um masquil de Davi. E o masquil na Bíblia é uma reflexão instrutiva. É algo que foi escrito não somente para nossa curiosidade histórica, não apenas por efeito de poesia, mas há uma reflexão instrutiva aqui. Algo que nós devemos atentar, algo que nos ensina uma lição espiritual. Aquela situação de Davi lhe fez pensar sobre o mundo, sobre a sua própria vida, sobre a sua necessidade de buscar a Deus e clamar a Ele por socorro, por sua alma, por perdão, por salvação. E a declaração mais vívida e mais profunda deste salmo está aqui, neste versículo de número 4, onde ele diz: ninguém cuidou da minha alma. Ninguém cuidou da minha alma. Oh, nós extraímos algo profundo para nós nesta noite aqui. Porque nós podemos colocar os nossos pés nos sapatos de Davi. Cada um de nós pode fazer essa declaração. É um salmo que fala a cada um de nós: ninguém cuidou de minha alma. Eu creio que nós podemos transformar essa declaração em uma pergunta. Quem se importa com a alma? Quem cuidou de minha alma? Quem se importa com a minha alma hoje? Essa é a grande pergunta. Quem se importa com a alma? Isso é verdade, porque ninguém, amigos, neste mundo se importa com a tua alma. Ninguém nesta sociedade se importa, cuida da tua alma. Ninguém neste mundo percebe a necessidade da tua alma e cuida ou se importa dela. A alma. Pense sobre a alma nesta noite, a parte mais essencial de todo homem, de toda mulher. A parte mais importante que você tem, aquilo que torna você uma pessoa, aquele elemento dentro de você que te dá personalidade. Na verdade, a pessoa é a alma. A alma, o teu Criador colocou dentro do corpo uma alma. É pela alma que você pode adorar a Deus e buscá-lo e conhecê-lo. A alma é esta parte que te conecta com Deus quando você o busca. A alma é o teu potencial espiritual. A alma é este elemento eterno que há em você, que nunca morrerá ou será aniquilada ou destruída. A alma é a coisa mais preciosa, mais importante, mais essencial que um homem ou uma mulher possui na face da terra. Mas ninguém neste mundo, eu volto a repetir, se importa com a alma, cuida de sua alma. Bem, além daquelas pessoas, obviamente, que já conhecem a Deus, crentes em Jesus Cristo e que estão interessadas e preocupadas com almas em volta deles. Pense sobre a tua alma, amigo, nesta noite. Pessoas como nós, que muitas vezes estamos fugindo de Deus, como Davi, fugindo do seu perseguidor. Pessoas que estão vivendo somente para este mundo, somente para esta vida, dentro de um contexto material, físico somente. Pense sobre a tua alma, a necessidade de tua alma. O fato é que neste mundo ninguém se importa com a alma. Bem, há pessoas que se importam com o teu corpo. E muitas vezes fazem isso de uma maneira sincera e cuidadosa, com grande cuidado. E há pessoas nessa sociedade que estão preocupados em teu bem-estar físico, no local de trabalho, nas ruas, que você tenha saúde e segurança física, mas a parte mais significante de você, mais importante que há dentro de você, a tua alma, bem, ninguém na sociedade cuida dela, ou se importa com ela. Se você sofre um acidente na rua, imediatamente, muitas vezes, na maioria dos casos, as pessoas correm em teu auxílio e param o trânsito e tentam ajudar e ligam para a polícia. Mas se você passa por uma catástrofe na alma, ninguém nota, ninguém se preocupa, ninguém se importa. Se você tivesse, de repente, que andar por aí com um senso profundo de alienação de Deus e vazio em tua alma, e sentir talvez o vazio e a futilidade que a vida é sem Deus, e você começasse a falar com as pessoas sobre estas coisas, as pessoas pensariam que você tem um parafuso solto, elas não estariam interessadas em conversar com você, já estariam uma pessoa estranha. Ninguém cuida ou se importa com a alma. Bem, quem exatamente, em particular, não cuida ou se importa com a alma? É óbvio, não é? Primeiro e acima de tudo, o governo não se importa com a tua alma. O governo não se importa com a alma de ninguém.
Não há nenhuma política ou diretriz do governo sobre a tua alma, sobre as almas dos cidadãos desse país. O governo não tem a capacidade de preservar ou de salvar a tua alma. O governo não pode te conduzir a Deus, em te ensinar o caminho que leva a Deus. De fato, normalmente é o contrário. O governo sanciona, aprova e promove tantas coisas que afastam uma pessoa de Deus e destrói a alma. Oh, amigos, sim, nós apreciamos o governo, e talvez você aprecie um governo em particular, mas o governo simplesmente não faz e não pode fazer nada por sua alma. A sociedade em geral não está interessada em tua alma. Talvez você já tenha percebido isso logo na infância. A cultura não se preocupa com tua alma. A universidade não pode te conduzir a Deus. Você não pode ser conduzido a Deus por meio de um curso teológico. Bem, se for um bom curso, centrado na palavra de Deus, talvez isso te ensine muitas coisas sobre Deus, mas um curso de teologia, uma educação religiosa, não pode perdoar os teus pecados, nem trazer paz à tua alma, ou certeza. Isso somente é possível quando você se torna um crente em Jesus Cristo, e o busca, e reconhece a tua necessidade de perdão e salvação, e entende o que o Salvador veio a este mundo realizar para transformar vidas. Oh, ninguém pode fazer isso por você. O teu plano de saúde não pode fazer isso por você, por meio de uma cirurgia ou medicamentos, terapia. Claro que não. O teu empregador, por mais benefícios que ele te ofereça, ele não pode cuidar da tua alma, nem se importará. O gerente de tua conta bancária, nem preciso mencionar o que ele pode fazer por tua alma. E além de todos esses, talvez você fique chocado e pasmado ao descobrir que há uma pessoa que deveria, mas que não se importa com a alma. Você. Será que você se importa com a tua alma? Será que você cuida da tua alma? Oh, amigos, será que você está preocupado com o destino eterno de tua alma nesta noite? Com o que está acontecendo com ela? Para onde ela irá quando a luz deste mundo se apagar para você? E você for chamado à presença do teu Criador para prestar contas a Ele, tendo deixado o teu corpo para trás e como uma alma eterna na presença dEle. Será que você se preocupa com a tua alma? Oh, quando nós mesmos não nos preocupamos com a nossa alma, que coisa trágica e terrível acima de todas as coisas é isso. Mas por que nós não nos importaríamos com a nossa alma? Com aquilo de mais importante que nós possuímos? Bem, eu ouso dizer que no caso de algumas pessoas, elas não se importam com sua alma, porque são pessoas tão superficiais e rasas. Tudo o que importa é aquilo que elas podem tocar, comer, vestir, sentir, ver. Tudo o que importa é aquilo que está dentro de um plano material. Tudo o que importa é como eu me aparento, que as pessoas pensam sobre mim. Tudo que eu consigo tocar e adquirir e possuir, elas não se importam, nem consideram coisas espirituais ou eternas, estão distante do foco delas. Queridos amigos, eu espero que isso não seja o caso de ninguém aqui nesta noite. Nunca pensando sobre Deus, tão superficial, nunca pensando sobre a alma, sempre empurrando para fora da mente qualquer início de pensamento sobre Deus e sobre a morte, e sobre um dia de prestar contas, e sobre a necessidade de buscar Jesus Cristo Salvador. Eu espero que isso não seja o caso de ninguém. Leve como uma pena sobre a superfície da terra, nunca pensando sobre as coisas mais profundas e sérias. Oh, amigos, nunca pensar sobre Deus e sobre o valor de tua alma, tão superficial, nunca olhar em volta, ou quando olhar e refletir e ver a complexidade do mundo criado, e a beleza e a ordem das coisas, mas não reconhecer que há um Deus que pode ser buscado e conhecido, mesmo o teu corpo tão intrincado, tão complexo, cheio de sistemas tão perfeitos, e não parar para reconhecer que há um Criador, que organizou todas essas coisas, e que um dia eu devo estar na presença dele, e que agora eu devo buscá-lo e me aproximar dele. Oh, a perfeita estrutura deste universo e tantas evidências para um Criador em toda parte. Será que você engole aquela ideia? Eu espero que não seja o caso de ninguém, que ninguém seja tão raso assim. A ideia que é propagada em toda parte, que todas as coisas
E você e eu viemos de uma mera chance, do mero acaso, uma mera explosão, e trouxe todas as coisas à origem, mesmo as emoções humanas e a consciência humana. E tudo que nós conhecemos na vida veio simplesmente do acaso e da chance. E assim eu me satisfaço com explicações tão banais e superficiais como essa. Outras pessoas não se importam com a sua alma, porque muitas vezes elas são parecidas com crianças. Eu não quero ofender a ninguém aqui nesta noite. Mas o que é uma criança? Uma pessoa, um ser, que se importa mais com aquilo que está diante dela, diante dos seus olhos. E se você oferece algo muito melhor, mas que vai levar um tempo para se alcançar, não, me dê isso aí, eu quero isso agora. Eu me lembro de uma criança que um dia encontrou uma correntinha de ouro, e alegre, olha, ouro, vovô, achei uma correntinha de ouro. E o vovô, muito esperto, vovô, ela disse, eu vou vender, e vou comprar muita coisa e muito brinquedo, e vou guardar uma pequena poupança. E o vovô tirou um pirulito do casaco. Você quer trocar essa correntinha por um pirulito? Quero sim, me dá aqui. Muitas pessoas não pensam sobre Deus porque são como crianças. Pensar sobre a eternidade, buscar a Deus. Estou preocupado com o início da semana e as minhas férias, e o que eu vou comprar, e o que eu vou ter. Tudo o que importa é o que me agrada agora, o que eu posso experimentar agora. Outras pessoas não se importam com a sua alma porque simplesmente são tão ignorantes a respeito das verdades e dos fatos sobre a alma. De alguma forma elas nunca se importaram em parar para ouvir. E os anos foram passando e passando, elas nunca abriram a Bíblia para checar, ainda embora esteja aberta num salmo, na estante, e foram convidadas tantas vezes, elas simplesmente não deram tempo e por isso nunca chegaram ao conhecimento sobre estas verdades, sobre Deus e sobre a sua natureza santa e justa, e sobre a queda do ser humano no pecado e a razão por que as coisas são como elas são hoje em dia, e a nossa alienação de Deus por causa do pecado. Nada sabem sobre o plano de Deus para salvar homens e mulheres. E como Deus, em amor tão grande, veio Ele mesmo a este mundo, na pessoa de Jesus Cristo, para salvar o eterno Filho de Deus, para que por meio dele, o seu sacrifício, a sua vida perfeita, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Elas nada sabem sobre isso, e é por isso que elas ignoram as suas almas, nada ouviram. E eu espero que você não esteja neste grupo nesta noite. As outras pessoas que não se importam com suas almas, porque elas chegaram a um ponto na vida, isso acontece na juventude, na meia-idade, na velhice, em que elas estão viciadas em pecados. Como pessoas viciadas a uma droga, álcool, a uma droga determinada, isso determina a sua vida, tudo em torno dessa satisfação por essa droga. Talvez esse seja o teu caso nesta noite. E você tem certos pecados que você não deseja abandonar, coisas sensuais talvez, coisas torpes diante de Deus, coisas que dominam você e você sempre volta para elas. E isso não te permite buscar a Deus de verdade, de uma maneira concreta, consistente, porque você sabe que você terá que abandonar estas coisas. E se você vier a Deus, Deus vai retirar isso de tua vida, mas você está tão apegado a este vício, a este pecado. Assim talvez algum vício. E se não for o álcool, alguma droga, então algum pecado que te impede. Amigos, são tantas as razões porque as pessoas não se importam com suas almas. Ouça essas palavras: ninguém cuidou da minha alma. Quem cuida da alma? Quem se importa com a alma? Quem se importa? Essa é a pergunta. Bem, é claro, Deus se importa com a tua alma, porque Ele te deu uma. Ele nos criou. É surpreendente pensar sobre isso às vezes. Se você parar por um minuto, Deus se importa com a minha alma, eu individualmente, pessoalmente, que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, se importa com a miséria humana e a condenação humana, e preparou um caminho, um meio de salvar pessoas e de reconciliar pessoas com Ele mesmo. Nenhum governante ou líder mundial consegue cuidar ou se importar mais do que com um punhado de pessoas do seu círculo de amizades. Mas o Deus Todo-Poderoso se importa e se interessa por cada alma, de tal maneira que Ele preparou um plano de salvação e um meio de reconciliação, que Cristo viria a este mundo. Este é o plano.
A segunda pessoa da Santa Trindade se faria um homem como você e eu, um ser humano, e assumiria um corpo e uma natureza humana para ser assim um representante de homens e mulheres. E viver aquela vida perfeita que Deus exige de todo homem e mulher, que nós não temos vivido, nem oferecido a Deus, nem o buscado, nem o adorado. Ele viveu, Ele ofereceu para assim representar pessoas como você e eu. E sofrer e morrer por pecadores naquela cruz, naquele lugar chamado Calvário. Deus se importa com a tua alma. Ele sente por você. E a condição em que você se encontra, a igreja se importa com a tua alma. Eu me refiro a igrejas bíblicas. Pessoas que conheceram a Deus um dia, se aproximaram dele como pecadores, buscando perdão. Oh, pessoas transformadas. Igrejas que amam a palavra de Deus por séculos, têm orado por almas. E enviado milhares de missionários com a palavra de Deus. Missionários que perderam as suas vidas em lugares inóspitos, violentos, por amor e compaixão por almas. Porque as igrejas se importavam com almas, e reunir crianças, e a geração em crescimento, o grupo mais afetado e frágil da sociedade, para ver vidas transformadas pela mensagem do Evangelho. Oh, amigos, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos, senão um imenso esforço de compaixão por almas, de levar o seu Evangelho em toda parte. Talvez você não tenha ideia quanta preocupação e cuidado há nesta igreja por sua alma. Nós não estamos interessados aqui em teu bolso, ou que você tem a oferecer materialmente, em tua alma. É por isso que este Evangelho é proclamado aqui continuamente. Deus se importa, Deus proveu um meio, uma maneira de reconciliação. Ele enviou Jesus Cristo, Salvador. A vinda de Jesus Cristo a este mundo foi o evento mais planejado em toda a história humana. O que é o Antigo Testamento, essa primeira parte da Bíblia, senão uma grande profecia sobre a vinda de Cristo? Que o Salvador viria a este mundo e tudo o que haveria de acontecer. É sobre isso a Bíblia. Ela fala às pessoas sobre a sua necessidade, sobre a maneira como Deus nos recebe, sobre a necessidade de arrependimento e como encontrar a paz e a certeza de perdão, sobre a misericórdia de Deus, sobre o caminho exato de salvação, que Deus é tão santo e tão justo que Ele não pode permitir e deixar os nossos pecados passar, e assim Ele mesmo veio na pessoa de Jesus Cristo para ser o representante de pecadores e levar sobre si mesmo toda a punição que nós merecemos, se nós nos voltarmos a Ele somente. Amigos, quando Cristo morreu, não foi uma morte acidental ou involuntária. Ele permitiu a si mesmo. Ele veio para morrer. Houve muitas ocasiões, nós lemos nos Evangelhos, em que os líderes religiosos daquela sociedade tentaram colocar as mãos em Jesus e matá-lo, mas Ele não permitiu, porque não era o seu tempo ainda. Mas quando o seu tempo chegou, então Ele voluntariamente se entregou. Ele foi preso, Ele foi tratado violentamente, insultado, flagelado, humilhado, então pregado àquela cruz do Calvário. E o que aconteceu ali naquela cruz, sob o sol escaldante de Israel, com feridas imensas abertas em suas costas, e o sangue escorrendo do seu corpo, dos cravos em suas mãos, em seus pés. Você poderia dizer que toda aquela imagem foi nada mais do que um símbolo daquilo que ele experimentou em sua alma, quando ele levou o pecado de milhões e milhões de pessoas que um dia se voltariam a ele. Oh, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando você pensar sobre Jesus Cristo ali, não pense sobre um homem com pequenas feridas em suas mãos e seus pés, mas tudo aquilo que ele levou em sua alma para salvar e transformar e adquirir o direito de dar a vida eterna e o perdão. Jesus Cristo, é como se ele dissesse naquele momento, naquela cruz ao Pai: o pecado desse homem, e a mentira desse homem, e o mau temperamento e a violência daquele homem, e a imoralidade, a traição daquela mulher, e o assassinato que esse homem cometeu, coloca sobre mim, Pai, e eu pagarei no lugar dele, e eu pagarei no lugar dela. Coloque sobre mim toda essa punição, para que eles sejam livres,
Cristo Jesus se importa com a tua alma. Eu estou dizendo este homem, aquela mulher, para que você entenda que ele pagou consciente por cada indivíduo pessoalmente por quem ele veio morrer. Indivíduos, milhões, bilhões de pessoas que um dia se voltariam ao longo da história a Cristo em arrependimento e fé para encontrar paz com Deus e reconciliação com Deus. Não erre aqui, amigos, milhões de pessoas que já se voltaram a Deus por meio de Jesus Cristo, e sendo Ele Deus, Ele conhecia cada um daqueles por quem Ele veio morrer. Pense sobre isso, esse é o plano de Deus, esse é o cuidado de Deus por alma. Quem se importa com a tua alma? Cristo Jesus. E você não se importa com a tua própria alma? Não é nada para você que o Salvador já tenha vindo a este mundo e que há um meio de perdão e de reconciliação que não está baseado em méritos pessoais, em religiosidade pessoal, mas o dom gratuito de Cristo Jesus que é recebido pela fé. Você se importa com a tua alma? Você deve se importar, porque você possui uma alma e um período tão curto para buscar e se aproximar de Deus. Deixa-me voltar a este salmo, é tão tremendo. Veja esse versículo 1, Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Você observa, amigo, é desse modo que nós nos voltamos a Jesus Cristo, a humildade nessas palavras. Você diz a Ele: Senhor, eu suplico, Senhor, eu sou um pecador, eu mereço punição, mas eu estou aqui clamando, Senhor, por perdão. Eu estou aqui clamando por salvação. Eu venho em humildade. Eu não digo eu exijo a minha bênção, eu comando a minha bênção. Eu tenho direito de perdão. Eu digo eu suplico, Senhor, um pecador miserável como eu te rogo perdão e salvação. Veja esses sentimentos aqui no versículo 4. Olhei para a minha direita e vi. Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com humildade. Será que há alguém ao meu lado que possa me ajudar nessa vida e cuidar da minha alma? Ali está Jesus Cristo. Senhor, ouve a minha súplica. Senhor, eu preciso de salvação e perdão. Eu não mereço nenhuma bênção tua, senão a condenação ao inferno. Mas eu creio na tua palavra que diz que se eu vier como um pecador arrependido e eu rogar por perdão de todo o coração, tu vais ouvir e me salvar. Eu venho como estou, eu venho em arrependimento. Veja essas palavras: derramei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia. Derramei a palavra aqui, porque nós temos tantos pecados e tamanha necessidade. Você não vem diante de Deus buscar o perdão dizendo: Senhor, eu tenho uma necessidadezinha pequena, eu preciso de uma ajudinha. Derrame a sua confissão diante dele. Conte tudo a ele, que ele já sabe. Senhor, eu sou um grande pecador. São muitos os meus pecados. É imensa a minha culpa. Eu venho rogar misericórdia. Aqui está o que eu sou e o que eu tenho feito. Eu derramo diante de ti a minha queixa sobre a minha alma, sobre a minha condenação, sobre a minha necessidade. Eu não consigo vencer meus pecados, eu volto a eles o tempo todo, eu sou dominado por eles. Salva a minha vida. Será que você pode ouvir a linguagem de súplica aqui? Derramei a minha queixa perante o Senhor, a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Então conheceste a minha vereda. Quando você busca Deus pela primeira vez, você deve reconhecer que Ele conhece a tua vereda. Ele conhece tudo sobre você. Cada palavra, cada ato, cada sentimento. E porque Ele sabe de tudo, você vem abertamente diante dEle, não esconde nada e confessa diante do Senhor o teu pecado e a tua necessidade. Eu disse, versículo 5, eu disse, a ti, Senhor, clamei. Eu disse. É uma palavra de afirmação, como uma declaração de fé. E você vem diante do Senhor e afirma: Senhor, eu creio. Eu creio que tu perdoas. Eu creio que Jesus Cristo já veio a este mundo. Eu creio que é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Eu disse.
eu afirmo, eu venho crendo, eu venho em arrependimento, eu venho em humildade, eu venho rogando e suplicando por perdão. Eu creio que Tu és a minha porção. Não há nada melhor neste mundo, melhor porção do que ter Jesus Cristo e o seu perdão. Então este versículo 6, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Os nossos perseguidores são Satanás e as tentações que nos cercam para pecar contra Deus e viver longe dele, porque são mais fortes do que eu. E eu não consigo me livrar da mentira e da imoralidade e do egoísmo e da incredulidade. São mais fortes do que eu. E eu sei que me levarão para a cova sem Ti. Liberta-me, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Oh, versículo 7, tira a minha alma da prisão, para que Te louve o Teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Os justos, pessoas que foram justificadas pela fé, salvo, estarei entre eles, entre os perdoados, depois que eu receber perdão. E assim você ora a Deus, e assim você se aproxima do Senhor. Oh Senhor, se eu puder ser um filho e uma filha, se eu puder ter o perdão e ser unido à Tua família e Te adorar e viver para Ti. É assim que você vem a Ele, amigo. Se você está buscando, se você se importa com a tua alma, você se arrepende, confessa, pede por uma nova vida e um novo início. Você diz, Senhor, o meu coração é tão frio, às vezes eu ouço essa mensagem e eu sou tão incrédulo, ela não fala dentro de mim, me ajuda a ver a minha necessidade. Abre os meus olhos, eu creio que Tu podes salvar e perdoar. Você se arrepende e confessa. Você crê que o Salvador já veio e pode salvar se você vir a Ele. Bem, eu passei rapidamente por esse versículo, mas quão tremendo são essas palavras. Oh, amigos, não seja como a história do pequeno menino, da pequena menina. E você já viu isso acontecer tantas vezes, não é? O menino ganhou um grande, um maravilhoso presente no seu aniversário, um trem elétrico. E tudo o que ele precisava para montar aquele trem, estava ali ele feliz e alegre e brincando. Mas alguma coisa aconteceu e ele ficou irado porque ele não conseguiu fazer a coisa da maneira que ele queria, do jeito que ele queria, na hora que ele queria, como crianças pequeninas. Ele vai no quarto e pisa sobre esse trem e quebra tudo, estraçalha tudo. E horas depois ele volta a si e se lamenta pelo que fez, e chora, e chora, e chora por ter feito aquilo. Mas há uma história na Bíblia similar a essa, Jacó e Esaú. Esaú, o filho mais velho, gêmeos, Jacó e Esaú, seria o herdeiro da família, receberia as bênçãos de Deus, e ele vende o seu direito à primogenitura por um nada, por um prato de sopa e de lentilha. E tempos depois, quando a hora chega em que o pai Isaac haverá de passar, a bênção é dada ao seu irmão mais novo, Jacó. E Esaú percebe a sua loucura e, tomado de tristeza por si mesmo, chora lágrimas amargas e profundas, porque ele vendeu algo precioso. Oh, queridos, que esse não seja o teu caso. E você chegue ao final de tua jornada nesta vida e você descubra tardiamente que você pisou sobre a tua alma e você vendeu a tua alma por algumas migalhas de prazer e experiência neste mundo, e é muito tarde. E a angústia e tristeza, porque eu não posso mais voltar atrás agora. Que esse não seja o teu caso. Quem se importa com a tua alma? Ninguém cuidou da minha alma, mas Deus se importa. E Cristo Jesus se importa. E Ele já salvou milhões de pessoas que se voltaram a Ele um dia como pecadores arrependidos, necessitando de perdão. E nós nos importamos e conversamos com você e tentamos urgir e raciocinar com você sobre a necessidade da tua alma. Não pise sobre a tua alma, não lance fora aquilo que de mais precioso você possui. Nós nos importamos, porque nós queremos ver você salvo e transformado. Cristo Jesus se importa. Venha a Ele, venha pela fé, crendo, venha se entregando e rogando por vida, perdão e salvação. E se você crer, e se você vier, você saberá que Ele se importou.
e que Ele morreu por você. Que Deus nos abençoe nesta noite.